Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Bom, hoje o foco central recai sobre algo absolutamente fascinante: a verdadeira natureza da resiliência e como a força humana é de fato construída. Sabe, existe um mistério quase instigante em observar como a pressão extrema molda o caráter humano. A ideia aqui é desconstruir, passo a passo, essa anatomia da resiliência. Vamos deixar de lado aqueles conceitos ultrapassados e entender de verdade como estruturas sólidas são erguidas diante das maiores adversidades. E para começar, pensem nessa frase aqui. Tem pessoas que acham que estão sendo destruídas quando na verdade estão sendo preparadas. É uma mudança de perspectiva poderosíssima para abrir a nossa discussão, né? Falsamente existe aquela percepção de que certas fases difíceis vêm apenas para causar destruição, para acabar com tudo. Mas olha, a verdade é que a tempestade atua como um laboratório profundo de preparação. É um reenquadramento essencial para a gente fazer. O que muitas vezes aparenta ser uma ruína total é, com muita frequência, o exato momento de amadurecimento para uma etapa completamente nova. Seção 1. O mito da vitória fácil. A ilusão do sucesso sem luta. Então vamos direto ao ponto. Existe uma crença popular e bastante equivocada, diga-se de passagem, de que ter força interior funciona meio que como um escudo mágico contra o sofrimento. A expectativa irreal é de que força significa simplesmente não ter problemas. Porém, a realidade é dura, mas essencial. A resiliência surge de fato como consequência do enfrentamento. A vida não foi desenhada para um conforto constante. Ela é exatamente a plataforma que revela a nossa verdadeira essência quando estamos sob pressão máxima. É que a tendência humana frequentemente entra em conflito com essa realidade, sabe? O desejo geral é levantar o troféu sem ter que passar pelo suor do processo. Existe um anseio latente por resultados imediatos, aquela vontade de pular a fase da construção e ir direto para o final. Só que o desenvolvimento não admite atalhos, e recusar as dores da caminhada é, literalmente, o motivo exato pelo qual tantos acabam abandonando seus objetivos cedo demais. O que nos leva à seção 2, a construção no silêncio, a fundação oculta da grandeza. E essa tabela ilustra isso brilhantemente. A sociedade hoje em dia é tão fascinada pelo espetáculo que acaba ignorando as fases invisíveis do desenvolvimento. Mas a jornada sempre segue um padrão incontornável. Antes do surgimento de qualquer estrutura sólida, o que impera é o silêncio. Antes de qualquer reconhecimento tão desejado, existe um longo e muitas vezes solitário período de anonimato. E claro, antes da verdadeira força, vem a pressão. Basicamente, suportar o peso do presente, de forma anônima, é a garantia para sustentar o futuro. Essa dinâmica toda nos leva a uma constatação inegável. A identidade forjada lá no isolamento, no secreto, carrega muito mais peso do que qualquer performance ensaiada para o público. A verdadeira excelência exige um compromisso implacável de manter o padrão mesmo quando não há aplausos ou plateia, quando não tem ninguém olhando. A integridade estrutural do caráter é testada, de fato, nas sombras dos dias comuns. Seção 3. A verdadeira guerra interior. As batalhas invisíveis travadas diariamente. É absolutamente crucial a gente entender que os conflitos mais determinantes não acontecem lá fora, no mundo físico, mas sim aqui dentro, no campo da autodisciplina. O crescimento acontece de maneira bem sequencial. Estruturas imensas sempre têm começos pequenos. O primeiro nível exige controlar os impulsos imediatos. Sabe aquela reação automática? Em seguida, essa capacidade se expande para dominar emoções mais complexas. E aí, finalmente, atinge-se o controle da própria mente. Ninguém, literalmente ninguém, nasce como um gigante de resiliência. A escalada por esses níveis é obrigatória para todos nós. Esse domínio é testado todo santo dia nessa luta invisível. São basicamente 3 frentes de batalha que representam escolhas constantes. Primeira, ceder à vontade de desistir ou ter a coragem de continuar. Segunda, optar pela postura passiva de reclamar ou pela atitude de evoluir a partir do caos. E, por fim, a terceira, apontar culpados externos ou assumir a responsabilidade integral. Aqueles que vencem esses dilemas internos, inevitavelmente acabam colhendo vitórias gigantescas do lado de fora. Só que existe um alerta meio trágico nessa jornada. O intelecto e o talento natural, por mais incríveis que sejam, de forma alarmante, não são suficientes sozinhos. Existe uma imensa quantidade de pessoas com inteligência e um potencial raros que acabam sendo completamente derrotadas pela própria instabilidade emocional. Sem aquele alicerce sólido da disciplina para manter a constância, o talento perde praticamente todo o seu valor a longo prazo.
Seguindo em frente, seção 4. Disciplina supera a motivação. Por que princípios sobrevivem aos sentimentos? Bom, o que é realmente fascinante neste slide é a diferença vital entre a emoção passageira e a estrutura permanente. A motivação revela a sua fragilidade justamente por ser temporária. Ela flutua, né? E depende fortemente da gente ter dias bons. Em um contraste bem nítido, os princípios e a disciplina operam como âncoras inabaláveis. São eles que sustentam o avanço de uma forma confiável, funcionando com a mesma eficiência mesmo na exaustão total ou na ausência de qualquer reconhecimento. E assim chegamos à seção 5, o poder da dor, transformando a diversidade em força. O ponto crucial e definitivo de toda essa análise não é adotar uma visão passiva ou conformista do sofrimento, não é isso, mas sim compreender que a natureza reflete com perfeição como a construção do caráter funciona. O processo de transformação autêntica demanda condições extremas. Pensa só, o carvão só atinge a estrutura de um diamante perfeito porque suportou um peso indescritível. O ouro só alcança sua pureza máxima ao ser exposto ao fogo altíssimo. E pessoas de grande força não nascem prontas. Elas são submetidas a processos praticamente idênticos de forja e extrema pressão psicológica. As batalhas invisíveis e o cansaço formam uma realidade universal. Todo mundo trava suas próprias guerras silenciosas. Mas a divisão fundamental acontece na nossa resposta a essa dor. Por um lado, existe a escolha de usar a dor como desculpa, operando como álibi perfeito para simplesmente abandonar a caminhada. E por outro lado, existe aquela capacidade magistral de transformar esse exato sofrimento em combustível puro. É a escolha deliberada de usar o peso da provação não como um ponto de parada, mas como o motor principal que acelera a nossa evolução. O que faz com que toda essa exploração convirja para uma provocação final e definitiva. A tempestade atual está sendo usada como desculpa ou como combustível? O que consolida uma trajetória realmente excepcional nunca é a ausência de quedas, mas a decisão metódica e consciente de continuar. Continuar a construir no anonimato, evoluir sem plateia e avançar em silêncio. Afinal, é exatamente naqueles processos em que a maioria desiste que são forjadas as mentes que nenhuma dificuldade futura será capaz de derrubar. Fica aqui a nossa reflexão silenciosa. Qual vai ser a escolha perante a próxima batalha invisível?